Oi, pessoal, tudo bem? A conexão caiu aqui rapidinho. Olá, doutora Tayla. Vamos aguardar que o pessoal tá entrando pra gente conversar? A conexão caiu aqui rapidinho, mas aí a gente vai, aguardar o pessoal tá entrando e a gente vai conversando, falar hoje sobre a biomedicina estética, né? E esse tema maravilhoso que é a harmonização facial. Vamos aguardar o pessoal tá entrando aqui. E aí eu convido a senhora para participar comigo e a gente falar hoje sobre esse encantamento da estética. Tão falado, tão apaixonado que é a harmonização facial. E a área da estética também não deixa de ser tão encantadora quanto, né? Nós estávamos aqui com alguns colegas já que são apaixonados pela estética, querem estar aí entrando nessa área da estética e eu acho muito interessante a gente ter uma biomédica estética aqui para influenciar essa turma mais jovem. Alguns ainda estão na academia, outros já concluíram a graduação. É muito bom saber que a gente tem um exemplo a seguir. E a doutora Tayla está aí entrando com a gente, vamos aguardar, né, ela ficar. Olá, doutora, Olá, tudo bem? boa Que noite. prazer, boa noite. Tudo Que coisa bom? maravilhosa, tudo ótimo. Nossa, quanto tempo eu te conheci pessoalmente em um congresso, sabe? Amei essa palestra, foi Ah, simplesmente que bom. maravilhosa. Quer dizer, todos que Obrigada. estavam lá, né, amaram muito essa palestra e é uma coisa assim inesquecível, porque você fala com tanto carinho, com tanto amor da estética, que acaba com todo mundo que está ouvindo. E assim, eu tenho Ai, muitos amigos que estão apaixonados pela área da estética, tem alguns amigos que já trabalham também nessa área, tem clínica, e assim, cada vez mais a gente encontra profissionais de qualidades, pessoas que realmente sabem como ocorrem todos os procedimentos na área da estética, e a gente precisa ter como exemplo, e você é um desses exemplos. Muitas pessoas pediram, Rivânia, faz com estética, faz estética, estética, estética. Pronto, a live de estética tá aí, a tão pedida live da estética. que Muito bom, obrigada, obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada por você ter lembrado de mim, obrigada também por você ter feito elogio aí sobre a palestra. Coisa boa, é bom a gente escutar isso, que é um feedback, né, para poder a gente ter certeza de que a gente está no caminho certo. Fico muito feliz com isso, obrigada. Ah, sim, sim, sempre irei citar. Muitas pessoas perguntam, falei, gente, segue lá o Instagram da doutora Thalia e vocês vão se encantar. Porque todas as dúvidas que você tiver, liga para ela, manda um direct e ela vai te responder. Se você quer um conselho sobre a área, pergunta para ela que ela vai te responder. Pode demorar, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem sua vida. Então, Verdade. assim, todo mundo tem o corre-corre do dia a dia. Pode demorar, mas que ela responde. Isso pode É, ter certeza. nunca deixo de receber sem resposta, não. É verdade, Que é bom, verdade. E que a gente ótimo. tem aqui alguns colegas biomédicos, biomédicos do Maranhão. Tem um colega aqui de Salvador, tem colegas de Brasília, tem colegas da Paraíba. Então, Ai, que assim, legal! Todo lugar do Brasil. sim, sim, a gente está vendo muitas pessoas de todas as regiões. Alguns colegas também que nos seguem, que estão participando das lives, são de fora, muitos de Portugal. Então, assim, isso é muito bom para a gente. Porque eu, enquanto biomédica, eu me sinto orgulhosa em trazer aí a biomedicina, né, para todo mundo conhecer. Com Independente da certeza. profissão que você for seguir, mas a gente tem que ter paixão pelaquilo que a gente escolheu. E a nossa escolha é apaixonante. E aí você é Exatamente. de É o Salvador, né? fortalecimento da classe, né? Que Isso, você é de mostra que a Salvador, né? gente. É... Como? Você é de Salvador, não é isso? Não, eu sou de Feira de Santana, centro da cidade Ah, de Salvador. Mas eu atendo também, né? Eu tenho uma clínica em Salvador que eu também atendo. Então, já há bastante tempo. Então, assim, minha Salvador é como se fosse também minha casa. Eu digo que Salvador é minha segunda casa. que bom, Digo olha lá só. e tá. Duas mulheres aqui, duas biomédicas, e aqui a gente tem a participação do pessoal do Mulheres Biomédicas, no qual também sou embaixadora, e é muito bom saber que toda a equipe aí está unida para alavancar em plena pandemia esse nosso nome maravilhoso. Mas hoje a gente vai falar especificamente da estética, da harmonização facial, onde a gente vê, minha gente, um dia eu vou ter essa carinha linda que a doutora Taylor tem. Eu vou ter que ir lá na clínica dela, né? Mas será que eu consigo, Jesus? Mas a gente consegue. Depois da pandemia, a gente fecha a boca e a gente consegue. Faz parte.
E aí, me diga o que é que você quer que eu fale, o que é que o pessoal quer ouvir aqui, o que é que o pessoal Pronto. quer saber, o que vocês me perguntarem, estou aqui à disposição para poder falar sobre essa área, que é a minha área de atuação e que, claro, é a área que eu sou apaixonada aí da biomedicina. Ai, que maravilha. Doutora Tayla, dê um conselho, não um conselho, mas assim, fala para o pessoal a questão da biomedicina estética. Como começou assim essa área da biomedicina estética, as vantagens dela, o ramo de trabalho da biomédia estética, como funciona? Então, primeiramente, a história da biomedicina eu vou falar aqui de forma bem simples, bem rápida. A biomedicina estética ela começou em 2010, certo? Então são aí 10 anos, né? Estamos em 2020. Em outubro de 2010, a doutora Ana Carolina Puga, ela, em reunião com o Conselho Federal de Biomedicina, ela fez uma defesa da área da biomedicina. E aí, em 2011, no início de 2011, em fevereiro, teve a resolução, que é a número 357, a resolução da biomedicina estética, onde fala que o profissional biomédico ele pode atuar e ele pode ser responsável técnico de um consultório ou de uma clínica estética. Ou seja, totalmente para fins estéticos, certo? Não fins médicos, não é apenas a parte da saúde estética mesmo. Então, é a resolução que fala da habilitação da biomedicina estética. E aí, além dessa resolução, dessa principal resolução, existem outras resoluções onde permite o profissional biomédico esteta, né, o profissional que é habilitado na estética, seja por especialização, seja por prova de título ou mesmo pela habilitação que saiu da graduação, esse profissional, a partir do momento que ele se cadastra no conselho regional da sua região, pode fazer prescrição de substâncias fitoterápicas de uso oral, substâncias de uso tópico, pode fazer uso e compra de toxina botulínica, de preenchimento, e aí várias outras resoluções. Resolução também para aplicação de fios de sustentação, de microvasos, aplicação de intradermoterapia. Então, assim, além dessa principal resolução, são várias outras resoluções que vai dando a permissão do biomédico atuar com determinados procedimentos estéticos. Então, Ai, que maravilha. Que bom, de uma forma bem esclarecedora para quem quer seguir nessa área da estética, né? Mas hoje o tema da gente é voltado mais para a harmonização facial, que hoje está sendo considerado aí, né, um dos principais procedimentos das estrelas. Todo mundo quer aquele rostinho maravilhoso, eu quero aquele corpinho maravilhoso, mas tudo bem. Mas todo mundo quer aquele rostinho maravilhoso, quer ficar, né, tudo bonitinho e assim, não quer aquela tapada bonita, mas tudo bem. A gente tira. E aí a doutora Tara faz esse tipo de procedimento, né, com a excelência, vocês podem ter certeza disso, né, com todos os pré-requisitos necessários, biosseguranças necessárias, produtos de qualidade. E ela vai falar um pouquinho pra gente, né, doutora Tara, sobre a harmonização facial, como funciona, como surgiu, né, como que acontece hoje em dia essa harmonização facial em relação ao público, né? Existe uma procura muito grande, como que é? Pronto. Então, primeira coisa, eu vou explicar para vocês o que é harmonização facial. Esse nome é um nome, vamos dizer assim, novo. Porém, a harmonização facial nada mais é do que vários procedimentos estéticos que podem ser realizados na face de um paciente, de um cliente, onde o próprio nome já fala que vai harmonizar. Ou seja, a gente vai, além de embelezar, a gente vai poder fazer uma harmonização. Às vezes dá uma simetria para o rosto, às vezes uma face que é assimétrica, a gente consegue, através da harmonização, deixar o rosto mais simétrico, dar essa harmonia no rosto. Mas, na verdade, a harmonização facial ela é um conjunto de todos os tratamentos que já existem na estética há bastante tempo, que é a toxina botulínica, que é o preenchimento, certo? Que são os bioestimuladores de colágeno e outros procedimentos estéticos. Porém, hoje, o procedimento mais utilizado para fazer a harmonização facial, ou seja, a técnica mais utilizada dentro da harmonização facial é o preenchimento, certo? Porque o preenchimento a gente consegue
fazer definição em região de bochechinha para você deixar o rosto mais fino, dar um aspecto de top model, né? A gente consegue fazer definição da região de mandíbula, a gente consegue deixar o queixo mais fino ou o queixo mais quadrado, que é no caso dos homens. A gente consegue afinar o nariz, levantar o nariz, a gente consegue volumizar os lábios, certo? Aí vem a toxina botulínica, consegue arquear as sobrancelhas, consegue melhorar as rugas do pescoço. Então, é um conjunto de procedimentos que é realizado para fazer essa harmonia do rosto do paciente. Porém, o preenchimento é o mais utilizado para poder a gente conseguir fazer essa técnica mesmo de harmonização no rosto do nosso paciente. Gente, que maravilha, é muito encantador assim esse mundo da estética. E a gente vê muito esse procedimento sendo procurado por mulheres. Só que hoje em dia mudou esse quadro, né, doutora? Agora a gente vê muitos homens procurando a harmonização facial, procurando a estética em si, né, cuidando mais do corpo, cuidando mais do rosto. Mas não é complicado fazer procedimento estético como a harmonização facial, sendo que eles têm uma grande quantidade de pelos, então aí tem a questão dos poros, não tem nenhum problema. Não, isso aí é bem importante, você falou com relação a essas questões, né? A pele do homem, ele costuma ser um pouco diferente da pele da mulher, mas são os mesmos cuidados que a gente passa para uma mulher, são os mesmos cuidados para a pele do homem, só que lógico que todo o tratamento ele deve ser individualizado, certo? A gente não trabalha com receita de bolo, não são protocolos, são tratamentos individualizados. Então, assim, os homens hoje em dia, na verdade, já há um bom tempo que os homens eles estão mais vaidosos, eles estão procurando mais por tratamentos estéticos, certo? Eu tenho vários pacientes homens, eles adoram se cuidar, eles adoram fazer todos os procedimentos dentro da parte estética, tanto facial quanto corporal. Quando a gente fala em harmonização facial masculina, o que é mais procurado dentro hoje do consultório são os procedimentos voltados para deixar o queixo quadrado e fazer definição de mandíbula. Por quê? O rosto da mulher, ela precisa ser um rosto mais fino, mais delicado, com traços mais marcados, só que de uma forma delicada. O rosto do homem é um rosto mais marcado, um rosto mais quadrado, um rosto muito mais definido. Então, os homens, eles têm uma projeção maior, uma definição maior de região de mandíbula e região de queixo. Então, os homens hoje, eles têm procurado bastante essa harmonização de fazer definição de mandíbula, de fazer definição do queixo. Já as mulheres, elas gostam mais de região de lábios, gostam mais dessa regiãozinha fina para dar um efeitozinho aqui do blush, certo? Então, existe aí essa diferença entre os tratamentos do homem, da harmonização do homem e da mulher. Quando você pergunta assim sobre a questão de que os homens eles têm mais questão de pelos no rosto, né? Tem uma maior produção de glândulas sebáceas, então, consequentemente, uma maior produção aí de comedões, que são os cravos. Isso não impede de a gente realizar o procedimento de harmonização facial. O que eu costumo pedir para o meu paciente quando ele vem fazer um procedimento de harmonização facial, quando ele vem fazer um preenchimento, por exemplo, de definição de mandíbula, eu peço para ele baixar a barba. Se é um paciente que consegue ficar sem a barba, eu prefiro que ele venha sem a barba, porque aí a higienização, a asepsia é muito mais, assim, correta, né? Porque a gente sabe que a barba, ela pode ter presença de micro-organismos. Sim. E aí eu peço pro paciente, por favor, você vai fazer a sua barba, né? Você vai depilar a sua barba. E aí você vem e faz o procedimento. Porque assim a gente consegue ter uma asepsia muito mais correta, muito mais assertiva. Entendeu? Mas não impede nada com relação a isso, não. Pode fazer tranquilamente. Ah, que legal. E assim, existe algum indicativo hoje desse tipo de procedimento? Por exemplo, se um paciente que tem câncer de pele ou teve algum câncer de pele por conta de alguma retirada para biópsia, algum sinal, ficou uma cicatriz, alguma coisa do tipo, ele pode fazer esses tipos de procedimentos, já que também tem o uso, na intervenção aí de alguns produtos químicos, algumas coisas do tipo, e eles podem fazer de qualquer forma? Ou existe uma regra, você teve um problema de pele, uma dermatite aí grave, um câncer de pele grave, e aí você não pode ser feito. Pode fazer outro procedimento, mas a harmonização não?
Olha só, a estética ela é para os pacientes que têm saúde, que estão saudáveis, né? A estética ela vem como uma forma de embelezamento, de autoestima. Então a gente contraindica pacientes que têm algum tipo de problema de saúde. Se o paciente ele for hipertenso, diabético, ele tiver em acompanhamento com um profissional médico, faça uso de medicações, aí sim a gente pode sim fazer os procedimentos. Com relação à harmonização, perguntando sobre o que você perguntou com relação a câncer. O que é que a gente faz? A gente contraindica, tá? E a gente só vai realizar algum tipo de procedimento estético se esse paciente ele vier com um relatório médico, né, um relatório médico dizendo que está liberado para realizar o procedimento estético. Do contrário, não é correto a gente realizar, certo? Até o uso de algumas medicações também. Por exemplo, uma medicação muito conhecida aí é o Rocutan, que é a Sim. isotretinoína, que é para tratamento de acne. Então, por exemplo, esse medicamento a gente não pode fazer nenhum procedimento estético em um paciente que faça uso dele, tá? No mínimo aí a gente pede para o paciente que tenha 6 ou 8 meses sem utilizar essa medicação para realizar algum tipo de procedimento estético. Mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma patologia onde ela precisa fazer uso dessa medicação e ela vai fazer uso dessa medicação o resto da vida dela. E ela já é minha paciente há muitos anos e ela realiza todos os procedimentos de harmonização comigo e outros procedimentos para tratar, para cuidar, para embelezar a pele dela. E aí, desde quando ela veio a primeira vez que ela fez a consulta, eu comuniquei isso a ela e aí ela falou, não, doutora, tudo bem, eu vou entrar em contato com a minha médica, com a minha dermatologista, que é que prescreve a medicação para mim e vou solicitar um relatório. E aí a médica encaminhou um relatório para mim, eu tenho um relatório onde tem escrito todos os procedimentos estéticos que essa paciente pode realizar, inclusive toxina botulínica, preenchimento, laser, microagulhamento, ela liberando a paciente fazer todos os procedimentos, porque a paciente é assistida por ela. E aí eu deixo esse relatório anexado no termo de consentimento dela, né, no prontuário dela e realizo o procedimento tranquilamente. Então, se você recebe um relatório do médico que assiste esse paciente, eu não vejo problema em ser feito, tá? Mas se você não tem esse relatório aí e o paciente chega aleatoriamente quer realizar o procedimento, a gente imediatamente contraindica para realizar os procedimentos estéticos. Eu acho que isso é muito importante a gente comentar e citar, porque principalmente para quem está querendo entrar na área, né, que você se torna um profissional seguro do seu procedimento, você passa a ter uma qualidade maior e melhor em relação à sua clínica, ao seu trabalho, e você tem uma segurança de que você teve um médico que já vinha acompanhando a sua paciente e que lhe disse, olha, você pode fazer sim, tanto esse, esse e esse. E aí isso lhe dá uma segurança e você consegue fazer o procedimento com mais tranquilidade, porque você sabe que não vai intervir futuramente, né, no organismo das pacientes, em alguma disfunção hormonal dessa paciente. Isso é muito bom, porque você consegue trazer o paciente para perto de você e ele começa a ter confiança no profissional que está ali do lado. E a gente precisa, independente de todas as áreas, eu creio que a estética, né, assim, é fascinante e você precisa muito que o paciente confie em você para que você obtenha um bom resultado. Porque são procedimentos que você não sai da clínica, né, você não entra com rostinho, fez o procedimento e sai com outro rostinho. É uma coisa que vem gradativamente, a modificação aí, né, contínua, todos os dias você tem que estar observando, tem que analisar, tem um tempo para fazer cada procedimento, não é isso? Exatamente. O preenchimento, por exemplo, ele tem um resultado imediato, né? A harmonização facial, no caso especificamente do ácido hialurônico, da hidroxiapatita de cálcio, que são tipos de preenchidores, a gente consegue proporcionar esse resultado do paciente imediato. Porém, eu digo a todos eles, né? Inclusive até no termo de consentimento tem escrito isso, que o resultado dele vai sendo modificado ao longo aí do período, ao longo de 30 dias, 45 dias, porque esse produto ele vai sendo moldado na região, o organismo vai absorvendo, vai modificando. Então, realmente, a gente precisa, eu costumo dizer o seguinte, o paciente, ele não é meu paciente só no momento que ele vem aqui faz a consulta comigo e faz o procedimento.
ele vai ser meu paciente sempre, porque eu vou estar aqui para dar assistência para ele no pré-procedimento, durante e pós. É muito importante a gente dar essa assistência para o nosso paciente, para o nosso cliente. Assim, a gente fica assegurado se alguma coisa vier a acontecer, algum tipo de intercorrência vier a acontecer, a gente tem como intervir imediatamente. E também a segurança que a gente passa para o nosso paciente, dele saber que está em boas mãos, que ele pode confiar, não é verdade? É segurança de ambas as partes. A mesma coisa quando a gente contraindica e, por exemplo, vem com um relatório. Ali dá a segurança profissional e também a segurança para o nosso paciente. Porque, independente de a gente estar lidando com autoestima, com beleza, nós estamos falando primeiramente da saúde. Exato. Antes mesmo da parte da beleza, antes mesmo da parte estética, vem a parte da saúde. Né? Então, isso aí a gente precisa, a todo tempo, a gente estar atento a todos esses detalhes com relação à saúde do paciente e dar esse acompanhamento e essa assistência. Né? Muito, muito importante mesmo. Com certeza. As pessoas, doutora, as pessoas que têm, por exemplo, fazem tratamento de arcada dentária, procedimentos odontológicos, né, procedimento bucomaxila, alguma coisa do tipo, eles procuram, às vezes, fazer harmonização facial para poder dar, né, aquele ar mais de suavidade no rosto. E existe muita procura? Existe, assim, alguma intercorrência que pode acontecer? Sim. Agora mesmo, hoje eu tive um caso parecido. No caso, o paciente de hoje foi de preenchimento labial. Ela tem uma assimetria do lado direito do lábio por conta de uma fratura que ela tem na região da maxila. Então, quando ela repuxa com essa questão da fratura, quando ela sorri, repuxa e aí o lábio dela se torna mais fino. E até mesmo ela paralisada, é como se esse lado dela aqui fosse esquecido, fosse caído. E aí ela veio se incomodando com o lábio porque é o que dá mais evidência no rosto dela. Então, olha só como a harmonização facial entra. Eu consegui proporcionar para ela hoje uma simetria no lábio dela, certo? E ela ainda vai continuar. Daqui a 15 dias ela vai estar de volta para a gente ver se a gente vai precisar aplicar uma toxina botulínica para a gente dar uma relaxada e conseguir melhorar mais ainda essa questão do repuxamento que ela tem, dessa contração que ela tem. Às vezes, também já peguei pacientes que já teve fratura de região de maxila, certo? Fratura antiga, e aí ficou com essa região, um lado do rosto diferente do outro, né? Porque a região da fratura fica assimétrica, e aí a gente consegue também proporcionar essa parte aí, vamos dizer assim, funcional, né, para o nosso paciente, proporcionando uma simetria da face. Então, a harmonização facial, ela vem totalmente para essa questão aí, né? Sobrancelha, às vezes tem uma pessoa que tem uma sobrancelha mais arqueada que a outra. É normal, nós não somos simétricos, né? Nós somos totalmente assimétricos, só que algumas pessoas são mais assimétricos do que outras. Então, a harmonização, ela consegue proporcionar toda essa simetria aí para o rosto da pessoa. Ah, que interessante. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir ali, né? Feira de Santana ou Salvador. Feira de Santana? Oi, que eu tô aí. Ou Salvador. Eu tô aí. Você vem pra cá. Mas tudo bem, uma hora eu chego aí. Uma hora eu vou ficar assim, aí eu vou mandar uma foto pra vocês. Ó, foi a doutora Thalia que fez mágica aqui. Mas tudo bem. Doutora Thalia, qual o principal risco hoje dentro da harmonização facial? Porque a gente sabe que todo e qualquer procedimento existem os riscos e os benefícios, né? Os prós e os contras. Então, assim, a gente fala muito sobre o que é bom, né? Que isso alimenta o nosso ego. Então, o que é bom, você vai ficar com a pele melhor, você vai ficar com o rosto mais assimétrico, você vai ficar com um sorriso mais bonito, você vai ficar com o nariz mais afilado. Mas e aí, qual o principal problema? Qual o maior risco dentro da harmonização facial hoje, independente do biotipo, ou de ser homem ou de ser mulher? Ok. Perfeita a sua pergunta. Excelente você ter tocado nesse assunto. Quando a gente fala em harmonização facial, o maior risco que a gente tem com relação, por exemplo, ao preenchimento, é a gente ter um processo de isquemia podendo levar a uma necrose. O que é isso?
a gente colocar, depositar este produto, o ácido hialurônico ou a hidroxiapatita de cálcio, dentro de um vaso, principalmente dentro de uma artéria, certo? Ou muito próximo, e acontecer o quê? Uma compressão desse vaso, dessa artéria. Então, quando a gente tem essa compressão dessa artéria, o que é que vai acontecer? Não vai ter passagem sanguínea, né? A gente está comprimindo. Então, a gente vai ter um processo ali de coagulação, vai acontecer um coágulo ali. E aí, o que é que pode acontecer? Essa isquemia, se ela não for resolvida imediatamente pelo profissional, pode evoluir para a morte do tecido, que é o caso da necrose. Ou até mesmo para uma cegueira, certo? Ou até para um AVC. Como que isso é evitado? Primeira coisa, o profissional ele ter domínio do que ele faz, principalmente domínio de anatomia, musculatura, osso, vascularização. Nosso rosto é todo vascularizado, saber onde se localizam as artérias, onde é que fica a artéria supratronclear, onde é que fica a artéria facial, certo? Onde é que fica a artéria labial superior e inferior, onde é que fica localizada a artéria angular, onde é que fica localizada a artéria temporal, onde é que fica a carótida interna e a carótida externa, onde é que ficam os forames, forame mentual, forame infraorbital, forame supratronclear. Olha o tanto de coisas. Eu falei coisas verdade. básicas. Você precisa ter um domínio 100% disso. Saber dominar toda a anatomia, certo? E a toxina botulínica, o maior risco que pode acontecer é de você fazer uma pitose. A pitose é quando você aplica a toxina na região, no músculo incorretamente aqui na região frontal, e aí a sobrancelha, ó, ela cai, dá essa pitose. Aí vai ter que aguardar aí de 3 a 6 meses até a toxina ser toda absorvida pelo corpo e não ter mais a paralisação do músculo, e aí a sobrancelha ela voltar para o local. Dentre outros riscos que também pode acontecer, porque se você aplica incorretamente, além de você dar uma pitose, uma queda palpebral, você pode provocar também outros riscos, certo? Então, realmente o profissional tem que ter muito domínio do ácido, do preenchedor. É por isso que o ácido hialurônico ele é o mais utilizado. Porque o ácido hialurônico existe uma substância que é como se fosse um antídoto, que é a enzima chamada hialuronidase. Então, se você tem um processo de isquemia, a gente consegue reverter imediatamente. Por isso a importância de acompanhar, de dar assistência para um paciente. Porque se a gente vê que está ocorrendo um processo de isquemia, que pode acontecer imediatamente durante o procedimento, durante a aplicação, ou pode acontecer cerca de horas depois. E aí a gente vai entrar logo com as medidas de segurança, né? Na verdade, nem de segurança, as medidas adotadas para conseguir reverter essa situação, né, da isquemia para não evoluir para um processo de necrose tecidual. Então, olha a importância do profissional realmente dominar 100% aquilo que ele está realizando, o que ele está fazendo e dar assistência para o paciente. É muito importante mesmo, o que a senhora acabou de falar, porque assim, eu sempre digo para os meus colegas, eu atuo bem mais na área de gestão, me apaixonei pela área de gestão, mas eu tenho especialização em análises clínicas, mas eu digo muito para os meus colegas, gente, independente de você liberar um laudo, você precisa saber por que você liberou aquele laudo. Se você libera ele com alteração, foi alterado, tá, mas se o médico te chamar, como é que você vai chegar para o médico e dizer, e ele chega para você e falar assim, ó, esse exame deu alterado, mas esse outro não deu. Então não tem por que um dar alterado se isso aqui também tinha que dar alteração, entendeu? Então assim, você tem que ter subsídio para dizer, doutor, isso aqui deu por conta disso, disso e daquilo. Então você precisa entender a patologia e a fisiopatologia daquela alteração. Não é só você assinar um laudo, não é só você fazer a coleta de sanguínea, não é só você centrifugar um sangue, você tem que saber o porquê. Se você sabe a fisiopatologia, a anatomia, então assim, você fica tranquilo, porque você é um excelente profissional no mercado de trabalho. Você está aí apto para competir com qualquer um, tete a tete, sem medo de ser feliz. Mas uma coisa muito... Eu costumo dizer o seguinte, nos meus cursos, nas minhas palestras, o que for, eu costumo dizer o seguinte, o bom profissional, ele não é aquele que apenas sabe injetar, mas
sabe tratar. Com certeza. Tratar. Por que eu digo isso? Saber resolver, saber tratar. Porque se alguma coisa der errado, se alguma coisa acontecer, algum tipo de intercorrência, alguma complicação, você precisa ter domínio de tudo que você falou. Você precisa ter domínio da fisiologia, você precisa ter domínio da embriologia, você precisa ter domínio da anatomia, você precisa ter domínio de todas essas áreas que a gente tem dentro da nossa graduação, que a gente aprende lá desde a nossa graduação, para você conseguir resolver essa situação. E aí, o que vai acontecer? Seu paciente, ele não vai deixar de perder a confiança em você. Com Muito certeza. pelo contrário, ele vai ver que você está dando assistência e de que você está resolvendo. Porque pode acontecer. Só não vai estar livre quem não trabalha, quem não atende. A mão que injeta, a mão que está ali atendendo o paciente, pode acontecer, é normal. Não é normal não saber resolver. Com certeza. Aí tá errado, porque aí a responsabilidade é do profissional. Se ele não sabe resolver, se você não sabe resolver, não faça. Eu falo isso sempre com meus alunos. Se você não tem confiança, se você não sabe resolver, se alguma coisa der de errado, não faça. Você não está apto, você não está preparado para fazer esse procedimento no paciente. E a gente tem que pensar que o paciente ele não é teste. Ele não é teste. É a saúde dele está em primeiro lugar. Então, é responsabilidade total do profissional. Total. Perfeito, perfeito. A senhora agora falou uma coisa assim que todos nós temos que levantar e aplaudir, literalmente, porque assim, o profissional, na realidade, ele tem que ter autoconfiança. Então, isso é primordial. E na área da estética, onde você tem a beleza como sua ferramenta, entendeu? Então, o seu trabalho está ali, à vista de todo mundo. Quando você faz um trabalho bem feito, então você pode chegar lá e falar, foi a doutora Tayla que fez a minha harmonização facial. Entendeu? Como aí o Moura acabou de entrar e está dizendo que você está dando audiência lá nos Estados Unidos. Eu tô então, aqui. por gentileza, você leva a doutora que ela precisa ir lá fazer harmonização facial em vocês para vocês verem a qualidade dessa profissional. Então, a biomédica aí maravilhosa. E assim, é muito, muito bom a gente falar sobre isso, sabe? A segurança do profissional. Quando eu tenho segurança, o meu paciente tem segurança. E como eu já estava falando anteriormente, no caso, o seu procedimento, a harmonização facial, a estética, a beleza, você está mostrando o seu produto para todo mundo. Não é uma cirurgia interna, onde tem uma sutura que cobre tudo. Não, tá ali, tá na cara. Então, é um erro, aí pode dar uma complicação maior. Mas falamos sobre erros, falamos sobre estética, e você citou uma questão a respeito, né, da pitose, que aí você tem que esperar um determinado tempo para poder refazer novamente esse procedimento. E o procedimento em si, você pode fazer de quanto em quanto tempo? É um procedimento que você faz uma única vez. A harmonização facial. A toxina botulínica, a gente pode aplicar aí a cada 4 meses, certo? A cada 4 meses, 6 meses, ela pode ser aplicada. O preenchimento, ele dura em torno de 12 a 18 até 24 meses. Então, se o paciente ele quiser realizar antes disso, não tem problema. Tendo indicação, o paciente querendo melhorar mais ainda, não tem problema. Eu mesmo a cada 9 meses, geralmente, eu sempre faço minha toxina botulínica e meu preenchimento, né? Então, eu fiz minha aplicação em agosto do ano passado. Quando for agora, em julho, quase um ano, 11 meses, eu vou fazer novamente, né? O meu preenchimento, eu faço um pouquinho aqui já para evitar, como preventivo. Não só como embelezamento, mas também para ser preventivo. Então, aí, ó, com 11 meses. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que faz com menos tempo. Tem pacientes que, às vezes, com 6 meses já quer dar uma retocada. E aí, a gente utiliza menos produto, porque o produto ainda não foi absorvido todo pelo corpo. Então, esse é mais ou menos o intervalo aí que pode ser feito entre os tratamentos. E já existiu algum caso, não que tenha sido na sua clínica, né, mais precisamente, mas a senhora já ouviu falar de algum caso que foi feita a harmonização facial em algum paciente menor de idade, já que a gente sabe que são procedimentos específicos de preferência para maiores de idade,
mas por alguma questão de estética, algum problema genético, algum problema, como a gente já falou, de alguns acidentes, foi necessário fazer esse tipo de procedimento? Olha só, no meu caso aqui, dentro do meu consultório, eu só atendo realmente pacientes maiores de idade. E, por exemplo, uma paciente aqui com 18, 19 anos que quer fazer harmonização facial, eu nem indico. Eu não sou a favor. Eu costumo atender pacientes acima dos 24, 25 anos de idade e já começar a realizar uma harmonização, uma coisa pouquinho aqui, outra pouquinho ali, nada de exageros. Eu não gosto de harmonização com exageros, certo? Daquela coisa que fica muito estranho, muito carregado. Eu não gosto. Eu gosto de harmonização com naturalidade, algo que a pessoa percebe, você tá mais bonita, você tá mais bonito, você tá mais jovem. Eu gosto de harmonizações desta maneira. Para menores de idade, no meu caso, eu nunca realizei. Eu não sei algum colega meu se já realizou. Eu, assim, não sei sobre essa informação. Não sei te dizer exatamente se tem algum caso de alguém menor de idade de já ter realizado alguma harmonização facial. No meu caso, eu não sou a favor. Acho que tudo tem o seu momento. A gente vê, e principalmente porque você tem aí, nesse momento dos 18 aos 20 anos, tem aí, dos 15 aos 21 anos, você tem aí uma multiplicação de hormônios, né? Em todo o nosso organismo, uma diferenciação hormonal absurda, e onde seu organismo ele precisa se adaptar a isso. É fisiológico dele. Mas hoje, infelizmente, felizmente, a gente está vendo que a estética está tomando conta e, infelizmente, a gente vê que algumas pessoas estão utilizando de técnicas, né, sem serem profissionais qualificados, sem serem profissionais que têm aí uma autorização da classe para estar fazendo procedimentos errados. E aí é onde a gente bate a tecla. Procure um profissional de qualidade, um profissional que seja registrado, que saiba realmente o conceito da estética, né, de onde ela veio, como ela funciona e, como a doutora Tayla já falou, que tenha segurança do seu procedimento e de tudo que está fazendo. E, mais uma vez, doutora Tayla, eu quero agradecer muito, 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 né, por você ter disponibilizado o seu tempinho para conversar com a gente, por você estar explicando mais um pouco sobre a estética. Eu quero agradecer todo mundo que passou aqui na live, que entrou aqui, que ficou com a gente até o final, porque, assim, isso é muito importante, que a gente passe para todo mundo, né, uma qualidade em conhecimento, e eu sei que você é extremamente qualificada para isso. Eu conheço o seu trabalho, eu conheço as suas palestras, eu acompanho o seu Instagram, então eu estou sempre lá vendo todas as atualizações, o que pode, o que não pode, como é, como não é, né, o antes e o depois dos seus pacientes, o antes e o depois até seu, que você faz isso, você faz o procedimento. Olha, eu estava assim, agora ficar assim, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Então, assim, isso é muito importante pra gente. Agradeço muito, muito mesmo, tá? Para mim é uma honra muito grande. Espero que em breve aí a gente venha conversar pessoalmente, venha se encontrar, que seja em congressos, que seja eu indo aí na sua clínica, porque eu vou. Pode esperar. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada por todos que estavam aqui. Só não estou conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo? Não. Não? Tá me ouvindo? Não. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. O pessoal tá ouvindo? Tô ouvindo muito baixinho. Mas pode continuar falando. Ouviu? Sim. Pronto. Agradecer a você. Eu tava agradecendo a você, pedindo muito obrigada também. Dizendo que foi ótimo. Agradecendo a todos que estão aqui com a gente online. Obrigada. Precisando de mim, sabe que eu tô por aqui. Pode mandar mensagem no WhatsApp ou no direct. Posso demorar um pouco de responder, mas eu nunca deixo de responder. Isso. Tá certo? E vamos marcar uma outra, né? Vamos. Tô aqui à sua disposição. Você querendo, pode agendar aí comigo. A gente ajusta. Tá certo? Em breve a gente se vê aí nos eventos. Tá bom? Tá ok, eu agradeço muito carinho. Para o pessoal que está entrando agora na live, eu quero avisar para vocês que vai ficar salvo no IGTV aqui no Instagram, tá? Para vocês acompanharem depois. E eu vou postar a live também lá no canal do YouTube. Para quem não conseguiu acompanhar, tá repassando aí para o pessoal, tá ok? E a gente vai estar acompanhando e estamos à disposição de vocês para que vocês precisarem. E a doutora Tayla, é só ir lá no Instagram dela que vocês vão ficar apaixonados pela estética. Então é um beijo, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Onde você fez a pós, doutora? Ah, Lu, ela fez a pós, se eu não me engano, na Nepuga. Mas aí você pode estar falando com ela, tá? Lá pelo Instagram dela, certo? Mesmo assim, eu vou verificar com ela. Marquem, por favor. Isso mesmo, Amanda. Eu vou estar verificando com ela e posso repassar esse contato para você, tá bem? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Eu espero que logo, logo a gente possa se encontrar e conversar mais. E aguardem que venha uma super surpresa para vocês próxima semana.